E aí pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula de função do segundo grau. Antes da gente ir lá para o quadro, eu quero trazer aqui uma situação, um problema, para que a gente possa ilustrar essa ideia de função do segundo grau, tá? Contextualizar essa ideia, antes de ver a definição matemática. Beleza, se liga. Uma empresa de TV a cabo que tem 20 mil assinantes e cobra R$ 35 mensais, faz uma pesquisa de mercado para decidir o aumento que aplicará na sua mensalidade. Os resultados desse estudo indicam que a empresa perderá 400 assinantes para cada real adicionado à mensalidade. Item A. Determine a sentença matemática que indica o número de assinantes em função da quantidade de reais adicionados à mensalidade. Item B. Determine a sentença matemática que indica o valor de uma mensalidade em reais em função desse aumento, do aumento. E o último item indica a lei da função que determina o faturamento mensal em reais, dependendo da quantidade de reais adicionados à mensalidade. Eu vou aumentar X reais, então eu quero saber a lei da função que vai determinar esse faturamento, quanto ela vai faturar com essa nova mensalidade. Se liga, vamos lá para o quadro pensar nisso. E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora finalmente começando função do segundo grau, ou chamada função quadrática, tá? A gente viu várias aulas de função do primeiro grau, ainda estamos nas funções polinomiais, porque trata-se de um polinômio agora do segundo grau, beleza? Mas para iniciar a ideia, eu trouxe um exemplo preliminar que a gente acabou de ver, né? A leitura do enunciado, e trata-se de que uma empresa de televisão que inicialmente tem 20 mil assinantes, cobrando uma assinatura de R$ 35, tá? Para cada assinante. Porém, se ela aumenta a assinatura, ou seja, se ela aumenta R$ 1 na assinatura, ela perde 400 assinantes. Daí o que acontece? No primeiro item, no item A, eu quero saber a expressão de assinantes que ela vai ficar a cada valor que ela aumentar na mensalidade, tá? Se ela tinha 20 mil e ela perde 400 a cada real aumentado, significa o quê? Se ela aumentar R$ 1, ela perde 400. Se ela aumentar R$ 2, ela perde 800. Se ela aumentar 3, 1.200. Então ela tem 20 mil e vai perdendo 400 a cada real aumentado. Se eu chamar X a quantidade de real aumentado, tá? Beleza? Aqui é uma expressão do primeiro grau. Ela tem fixo 20 mil, é como se fosse uma função do primeiro grau decrescente. Ela tinha 20 mil e perde 400, que é a taxa de variação, né, negativa nesse caso, a cada real que ela aumenta. Beleza? É como se fosse um f de x aqui, podendo assim dizer. Tá? Se liga. No item B, ele pergunta qual é a expressão agora que a assinatura passa a ser. Bom, se ela aumentou X reais, R$ 1, R$ 2, R$ 3, e o assinante pagava 35, ele vai pagar 35 mais X reais. Beleza? E qual é que é o lucro dessa empresa? Tá? Qual é a expressão do lucro que eu vou chamar lucro de X, desculpe, de X, tá? Ou lucro, na verdade, valor ganho, tá? Não é necessariamente o lucro, é o valor que ela vai ganhar pelas assinaturas. Porque pensando em lucro, é uma coisa mais ampla, o lucro entre outras despesas e tal. Enfim, quanto é que a empresa ganha, tá? Nesse processo, no final das contas, se ela fizesse sucessivos aumentos, se ela aumentar X reais, R$ 2, R$ 3, R$ 4 na mensalidade. Bom, ela ganhava o quê? Ela tinha 20 mil assinantes pagando R$ 35. Para você saber o valor, bastava fazer o quê? Considerar o número de pessoas que pagam vezes quantos cada uma paga. Agora que ela fez um aumento, ela tem quantas pessoas pagando? 20 mil menos essa quantidade, né? A partir do aumento vai diminuindo essa quantidade de pessoas. E esses pagantes pagam quanto agora? Pagam 35 mais a parcela que está aumentando, mais o valor que aumentou. Se aumentou R$ 1, ela vai ter 19.600
pagando R$ 36, tá? Então, se aumentou X reais, ela vai ter isso de pessoas, tá? Aqui é um número de pessoas, de clientes, que vão pagar, ou seja, cada um deles paga R$ 35, tá? Preço pago por pessoa. Cada um paga R$ 35 mais X de aumento, tá? Então, essa expressão, se eu distribuir aqui, tá? Se eu fizer a distributiva, vou pegar até minha calculadora para poder ajudar nessas contas, beleza? Olha só, eu tenho 20.000 vezes 35, isso vai dar 700.000, 20.000 mais X, 20.000 X, 400 vezes 35, isso dá menos 14.000x e menos 400x ao quadrado. Simplificando os termos semelhantes, meu povo, eu vou ter 700.000 mais 20.000 menos 14.000 mais 6.000x menos 400x ao quadrado. Essa expressão aqui, que é uma expressão do segundo grau, representa uma função da variável x, tá? Uma função gasto, ganho na verdade, tá? Para a empresa, esse g eu coloquei como ganho, a função ganho em função de x, que deu um polinômio do segundo grau, tá? Essa expressão eu vou considerar como uma expressão quadrática, porque é um polinômio do segundo grau, ou simplesmente como uma função do segundo grau, beleza? Para um exemplo preliminar nosso. Agora, bora ver a definição de função do segundo grau. Se liga. Se liga, meu povo querido, aqui trazendo uma formalização de uma função do segundo grau quadrática, tá? Sendo f de r em r, a gente já conhece isso daqui. Isso significa o quê? O domínio da função. Isso significa o quê? O contradomínio da função. O domínio de uma função do segundo grau sempre é real. Eu posso jogar qualquer valor no lugar da variável x. Por quê, Celso? Porque não tem impedimento, é um polinômio do segundo grau. Não vai ter restrição, tá? A não ser que seja uma situação problema, que eu considere apenas valores positivos ou negativos. Porém, pensando numa expressão matemática mais ampla possível, o domínio é real ou subintervalos dele, caso tenha alguma restrição de problema, de situação, tá? Tal que a expressão seja dada por ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Com esse a, b e c sendo números reais e o a não sendo zero. Importante, porque se o a for nulo, a minha expressão fica com a expressão do primeiro grau. Aí vira uma função do primeiro grau, tá? Uma função afim. Beleza? Olha só, se isso acontece, eu vou definir f como uma função do segundo grau quadrática. Por exemplo, eu posso ter a função 2x ao quadrado mais 5x mais c, uma função g igual a menos 7 mais 6x ao quadrado, uma função h igual a 4x menos x ao quadrado. Olha só, nesse primeiro exemplo, se liga. Quem é o a da minha expressão? É o coeficiente da variável de segundo grau, pensando no formato aqui, tá? Enfim, eu vou considerar como 2, porque é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o b dessa expressão? O 5, o coeficiente da variável de primeiro grau no polinômio. E quem é o c? 6, é o termo independente, o coeficiente é x elevado a zero. A gente já falou disso, beleza? Olha só, quem é o a nessa expressão? É o 6, o coeficiente da variável de segundo grau, tá? Enfim, se eu considerar esse formato, claro, mas se eu considerar esse formato com o a aqui, o a viria perto da variável de primeiro grau. Cuidado para vocês não ficarem muito presos aqui, não é o a. Eu poderia chamar de qualquer letra, tá? Só quero estabelecer quem é o coeficiente da variável de segundo grau, de primeiro grau e o termo independente. Isso aqui é importante, eu aprender a destacar os números que ficam perto dessas variáveis, tá? Ou melhor, da variável x
e o grau dela, seja de segundo grau, de primeiro grau ou independente, grau zero. Beleza. O A é 6, isso considerando esse formato. Ax² mais bx mais c. O B vale zero, porque eu não tenho variável de primeiro grau explícita, tá? É como se tivesse um 0x aqui. E o C, quem é? Menos 7. Já nessa expressão aqui de baixo, quem é o A? Menos 1, tá? Não parece explícito, mas tem o x ao quadrado. Como se tivesse multiplicado por 1 aqui, só com menos 1, tá? E quem é o B? 4. E o C? 4. Minto, 0, desculpe. Não temos termo independente explícito, não temos número solto, por assim dizer, beleza? Então, eu vou parar a aula aqui, tá? É uma aula bem inicial, bem preliminar, só para que você conheça o formato da função de segundo grau, viu uma situação, um problema que gerou uma função de segundo grau, mas a gente ainda não fez nada com ela. Na próxima aula a gente vem só para trabalhar com os zeros da função de segundo grau, que é muito importante. Lembrar de um assuntozinho lá do ensino fundamental, a fórmula de Bhaskara, tá? Se liga. Valeu, abraço, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Tchau.